cultural. Isso não vai estar evidente ainda, porque os países não ingressaram no BRICS. Vai ser a partir de janeiro. Mas se você pega, a gente está vendo vários países muçulmanos convidados a integrar o Sim. bloco. E nós temos lá na província de Xinjiang, na China, o problema que eles vêm com a minoria uigur, que é uma minoria, mas se você pega a estatística de Pequim, são 12 milhões de pessoas. Você pega dos uigures, são 20. Então você tem um país muçulmano dentro da China, e a repressão é esse pessoal. Sendo que você tem outros países muçulmanos que vão entrar no bloco. Será que isso também não gera algum tipo de tensão? Ou você já viu algum desses países, a Arábia Saudita, o Irã, né, os Emirados, se colocando a favor da minoria uigur, por exemplo? Então, isso é um assunto muito interessante. Em alguns momentos, a Turquia tem se posicionado de alguma maneira como assim defensor de minorias muçulmanas em países. Só que assim, todos esses países são ou muito dependentes ou crescentemente dependentes da China. E assim, mesmo amigos assim de longa data da China tem algumas coisas que são muito sensíveis. Taiwan, Hong Kong, Tiananmen, né, as manifestações pró-democracia em 89, Xinjiang. Porque qualquer assunto desse, assim, o governo chinês interpreta como uma interferência, como um questionamento da soberania chinesa sobre esses assuntos, etc. E é evidente que há uma repressão sistemática. Me parece bastante evidente, assim, a vasta maioria dos observadores de organizações internacionais, como a ONU, constatam que há um abuso dos direitos humanos de forma sistemática, etc. Em função também do desejo chinês de assimilar essa população, porque existe um mito promovido pelo governo chinês de que basicamente toda a população é igual, né? É uma construção de uma narrativa de coesão, quando na realidade a China é um país cheio de diversidade. Se está no sul, é culturalmente diferente, a culinária é totalmente diferente, etc. E aí realmente essa parte muçulmana é totalmente diferente. E é uma tentativa de fazer o mesmo que a China fez há décadas com o Tibete, que é uma assimilação cultural que envolve também o combate contra costumes que são diferentes, né? Como, por exemplo, a importância da religião na vida diária das pessoas em Xinjiang, como em vários outros países muçulmanos, que no caso chinês é diferente porque, diferentemente de governos ocidentais que toleram outros centros de poder, como a igreja, na China isso não é o caso. Então, qual é o problema do governo chinês com o fato de ter muçulmanos que não só ouvem o partido, mas que também têm lideranças religiosas, que têm talvez outra opinião? É porque o governo chinês quer concentrar, basicamente, quer ser o único centro de poder, que também explica por que, às vezes, um empresário, quando se torna famoso demais, ele some, Ele some. né? Então, um Elon Musk na China provavelmente já teria, assim, desaparecido por um tempo, depois, alguns meses depois, eles reaparecem, pedem desculpas e tal, e meio que, mas, né, isso aí, o Elon Musk, por exemplo, é um centro autônomo de poder dentro dos Estados Unidos. Tem muito poder. Não duvido que o Elon É. Musk poderia fazer o que o Trump fez um dia, se candidatar, por exemplo, e ter Exato, uma votação exato. Mas ele expressiva. controla uma plataforma de comunicação, ficou evidente agora que ele não permitiu que a Ucrânia utilizasse o Starlink, né, que é a rede de satélites, para facilitar o ataque contra a frota russa no Mar Negro. Ou seja, é um ator muito poderoso. Importante. E tem igrejas nos Estados Unidos, ou seja, tem muitos focos de poder, enquanto na China a ideia é que tenha apenas um, o que é também muito diferente do Irã, por exemplo, onde tem, né, o que as lideranças religiosas dizem é fundamental, inclusive tem um, e na Arábia Saudita, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação em vários países do Oriente Médio, mas recentemente, em função do pragmatismo econômico, eu não vejo assim. A... eu hoje não vejo nenhum país muçulmano, assim, de maioria muçulmana, enfrentar a China, que tornou-se simplesmente muito custoso, né? Você brigar com a China é complicado. Com seu principal parceiro comercial. É complicado. Né? Então tem vamos dizer, uma decisão de não tocar nesse assunto, simplesmente porque daí a sua elite econômica vai dizer, peraí. Né? Do mesmo jeito que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro começou a atacar a China, até o agronegócio falar, peraí,
Vamos Vamos- com calma, jovem. Vamos exportar 30% para quem, então? Exato, né? Assim, não tem assim. Aí o pragmatismo, você pode até não gostar, mas tem que, dessa forma, vamos dizer, lidar com essa assimetria de poder, essa realidade. E, tipo,